Os mentores e os mestres ascensionados explicam a você o sentido das palavras. Está no ar pela Vibe Mundial o programa Palavras, com a canalizadora de mentores, Maria Guida. Bom dia. Bom dia, amigos. Que alegria! Estamos aqui novamente para explicar a vocês o sentido das palavras. Sempre na visão dos mestres ascensionados e em especial do mestre Saint Germain. Hoje, em homenagem ao mestre Saint Germain e também em homenagem a todos os mestres, vamos estudar a palavra mestre. E, com consequência, também vamos estudar a palavra discípulo. Sim, porque não existe mestre sem discípulo e nem discípulo sem mestre. A palavra mestre tem sua origem na palavra latina magister, que significa aquele que manda, dirige, ordena, guia, conduz, administra, supervisiona. Derivada do latim, no francês antigo, as palavras maestre, maestre e mestre significavam o principal, pessoa que representa uma referência máxima em uma função. Para os romanos e depois para os franceses, mestre era aquele que estava acima dos demais e se destacava por seus conhecimentos em algum assunto, sendo que na Itália a palavra alcançou sua máxima valorização no campo da música clássica em sua versão maestro. Em nossos dicionários, a palavra mestre significa título universitário que sucede o nível de graduação e que requer conhecimento avançado, avaliação, crítica e capacidade de resolver problemas complexos, pensando de forma rigorosa e independente. A palavra mestre também significa indivíduo que se distingue por seu excepcional talento em uma arte, ciência ou técnica. Pessoa que ensina uma arte, ciência ou técnica que domina. Personalidade proeminente, cuja obra serve de modelo para gerações futuras. Artista que produz obras de estilo único e que recebe em seu ateliê jovens artistas que, com o tempo, se tornam seus discípulos. Pessoa que exerce autoridade, controle ou domínio sobre outras. Indivíduo que, por ser muito bom em seu ofício, emprega e supervisiona o trabalho de jovens aprendizes. Aquele que recebeu o último grau na maçonaria, o oficial mais antigo em uma embarcação e que tem sob seu comando a tripulação do convés, guia, conselheiro, diretor espiritual, mentor. Para os mentores, a palavra mestre significa aquele que educou a si mesmo, aquele que, a partir da autoobservação e da autoaceitação, transformou todas as suas tendências negativo-destrutivas em qualidades admiráveis e coloca todas essas qualidades a serviço da humanidade. É o que acontece com os mestres ascensionados, aqueles que venceram e harmonizaram todas as suas tendências negativo-destrutivas. Eles costumam dizer que uma das missões de um ser humano é tornar-se mestre daquilo que é a sua maior dificuldade. Isso significa que você também pode se tornar um mestre. Identifique sua maior dificuldade e comece a trabalhar sobre ela, e você pode se tornar um mestre. Os mentores também dizem que uma pessoa só se torna mestre quando outras pessoas querem aprender com ela. Mestre é aquele que inspira pelo seu exemplo, aquele que tem suas habilidades e qualidades admiradas pelos outros humanos, ao ponto em que esses outros seres humanos
desejam ser como ele. Um mestre não se auto-intitula mestre. Um mestre só descobre que é mestre quando atrai para si discípulos. Não há mestre sem discípulos e nem discípulos sem mestre. Quando o mestre está pronto, os discípulos aparecem. Normalmente costuma-se dizer o contrário, não é? Se diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é verdade. Quando o mestre está pronto, os discípulos aparecem. Mas o que são discípulos? Segundo os dicionários, a palavra discípulo significa aquele que estuda qualquer coisa. Aluno, mas não qualquer aluno. Aprendiz. Aluno que deseja absorver os ensinamentos de um mestre. Aluno que deseja ser como mestre. Aluno que quer desenvolver as mesmas capacidades de um mestre. E é por causa disso que os mentores dizem que o mestre não é responsável pelo que seus discípulos fazem com aquilo que aprenderam com ele. Até o mestre Jesus teve seu Judas. Então, um mestre só é verdadeiramente mestre quando pratica, quando vive no dia a dia tudo aquilo que ensina. O mestre educa pelo exemplo. O mestre não pode apenas transmitir informação. Ele deve demonstrar a partir de suas palavras e ações como essas informações se transformam pela prática cotidiana em conhecimento. E ainda, como esse conhecimento aplicado para o bem de todos se transforma em sabedoria. Sim, uma coisa que você aprende ainda não é sabedoria se você não praticar para se transformar verdadeiro conhecimento e utilizar para o bem de todos. Aí, então, é sabedoria. Todo mestre é um sábio, não porque sabe tudo, mas porque aplica tudo que sabe para o bem de todos. O mestre é mestre porque sabe que não sabe tudo. O mestre está sempre aprendendo, principalmente com seus discípulos, e é assim que ele se torna melhor mestre a cada dia. Conforme a orientação de Saint Germain, o mestre Jesus viveu vidas e vidas entre os humanos até alcançar a mestria com a qual conduziu a sua vida pública. Em apenas 3 anos vividos intensamente, ele demonstrou a todos aqueles com quem entrava em contato como era viver na presença de Deus, com a consciência desta presença, não apenas nele mesmo, mas em todos os outros humanos e também em todas as coisas existentes. Ele considerava todos os humanos com quem entrava em contato como discípulos. Mas isso é o Mestre Jesus, né? Isso não é para qualquer mestre. Desde a sua concepção milagrosa, anunciada em profecias, mas também pelo arcanjo Gabriel, a sua mãe, o Mestre Jesus carregava consigo a consciência de que era um ser divino que deveria ensinar aos humanos como serem divinos também, como ser filho de Deus, como tornar-se Deus em ação na matéria. Esse é o caminho da mestria, ter no Mestre Jesus o modelo, buscando ser mestre de si mesmo, buscando a mestria sobre todas as suas tendências negativo-destrutivas, buscando equilíbrio na manifestação dessas tendências, harmonizando-se com elas a cada dia, como o Mestre Jesus fez. Os mestres não são mestres porque são perfeitos. Aqui no mundo material não existe perfeição. A perfeição possível aqui é equilíbrio.
Os mestres são mestres porque conhecem seus desequilíbrios, estão atentos para as manifestações deles e sabem que devem buscar o equilíbrio para, nessa busca, ser um exemplo, um modelo para seus discípulos, um exemplo de busca de equilíbrio. Porque até mesmo um mestre erra, ele não está sendo um exemplo para seus discípulos. Se um mestre consegue orientar seus discípulos humildemente admitindo seus erros, ele com certeza estará formando discípulos muito mais conscientes do que aqueles discípulos que julgam ter mestres perfeitos. Agora eu gostaria de dizer mais uma coisa sobre a relação mestre-discípulo. Um mestre não deve manter seus discípulos dependentes dele. Ele deve fazer como Jesus. Ele deve transformar seus discípulos em apóstolos. Mas o que são apóstolos? A palavra apóstolo deriva do grego e significa aquele que é mandado em missão, designado para um trabalho específico. Durante os 3 anos de sua vida pública, Jesus escolheu alguns discípulos. Esses discípulos conviveram com ele e aprenderam tudo o que ele podia ensinar sobre o que é realizar a vontade de Deus e como viver na matéria, cumprindo o plano divino integralmente como ele fez. Quando finalmente concluiu sua missão, Jesus reuniu os seus discípulos e ordenou a eles que percorressem o mundo, transmitindo a todos aqueles com quem estivessem em contato tudo o que aprenderam. A partir desse momento, tendo recebido a missão de divulgar os seus ensinamentos em situações e lugares em que ele, Jesus, não estaria fisicamente presente, os discípulos se transformaram em apóstolos, portadores dos ensinamentos de Jesus, mensageiros da presença e da palavra dele. Então, se até Jesus teve que confiar na capacidade de seus discípulos em transmitir os seus ensinamentos, chega o momento para todo mestre em que ele deve dar a seus discípulos a missão de seguir adiante por sua própria conta e risco. Nisso consiste toda a generosidade do mestre, desejar que seus discípulos, agora apóstolos, se tornem mestres também. O mestre que só cada discípulo poderá ser. Importante para que vocês se tornem mestres de si mesmos seria que vocês fizessem um exercício energético para a limpeza do seu conteúdo kármico. Eu vou começar a passar o exercício agora e vocês apenas façam o que eu disser. Se trata de uma mentalização guiada que pode trazer a vocês muito mais condições de perceberem onde está a sua maior dificuldade e como alcançar a mestria sobre ela. Coluna ereta, língua no céu da boca, olhos fechados, pés pousados suavemente no chão, sentados. Agora mentalizem ao seu redor uma esfera dourada. Mentalizem-se dentro de uma esfera dourada. Dentro dessa esfera, o ar é dourado. Inspirem esse ar dourado e levem para todas as células do seu corpo. E ao expirar, deixem sair tudo aquilo que incomoda vocês. Vocês não precisam saber o que é. Apenas soltem numa inspiração lenta pela boca. Mais uma vez, inspirem e soltem pela boca.
e novamente inspirem e soltem pela boca. Vocês permaneçam de olhos fechados e despeçam-se dessa esfera, e quando estiverem prontos, abram os olhos. Pode ser que alguns de vocês sintam uma pequena vertigem. Se sentirem uma pequena vertigem, voltem a fechar os olhos e mantenham a respiração natural, espontânea. Esse é um exercício passado por Saint-Germain para limpar o conteúdo kármico. Esse conteúdo kármico está contido nos espaços vazios do seu DNA. Esse exercício costuma fazer com que vocês se sintam muito mais à vontade com vocês mesmos para buscar um aperfeiçoamento naquilo que vocês percebem que precisa ser melhorado. Estamos chegando ao fim de nosso programa. Então, se você quiser falar comigo ou com seu mentor, envie mensagem para circulomágico.programapalavras@gmail.com ou para o WhatsApp do Programa Palavras 11 991 72 2070 11 991 72 2070 11 991 72 2070. Você pode também me propor o estudo de uma nova palavra. É só acessar esses canais. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, basta acessar www.circulomágico.com.br. Nesse site você vai ter uma ideia de tudo que nós fazemos como Instituto, mas também pode acompanhar nossa série Uma Vida Melhor na Matéria no YouTube ou procurar pelo Instagram e Facebook do Instituto Círculo Mágico. Nós ficaremos muito felizes se pudermos conversar com vocês. Saint-Germain manda dizer a vocês para que fiquem tranquilos com relação à procura da própria mestria. Saint-Germain pede a vocês que vocês se concentrem na autoobservação de si mesmos para poderem perceber onde está a sua maior dificuldade em lidar com o mundo e procurarem se aperfeiçoar unicamente nisso. Se vocês fizerem assim, a mestria estará à disposição de vocês. Agora vamos à oração do perdão. Eu peço perdão a mim mesma por tudo que houve de negativo e destrutivo nessa e em outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou a Ian Maria Guida e desejo a todos uma vida longa e próspera, sempre direcionada à busca da mestria, e que cada um se torne mestre de si mesmo. Tenham uma quinta-feira iluminada.